Olá, meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos, eu sou fundadora de um canal de finanças que se chama Explica Ana, coincidentemente leva meu nome, meu rosto, todos os dias levando conteúdo financeiro para a população brasileira. Esse projeto ele é muito interessante na minha vida porque eu nunca pensei em ser uma digital influencer, nunca pensei em fazer conteúdo online, mas eu sempre pensei em alguma forma de criar um impacto positivo no mundo. Né, interessante. E a minha trajetória ela é bem descorrelacionada. Eu sou formada em Relações Internacionais, eu tenho um mestrado em Economia Política Internacional, eu estudei financiarização de crédito de carbono e hoje eu trabalho com educação financeira para mais ou menos uns 6 milhões de visualizações na página apenas em uma rede social, que é o Instagram, por mês. Além dessa página, a gente também está presente com educação financeira no Twitter, no Telegram, em todas as plataformas de podcast do Brasil, no Facebook, no LinkedIn, eu falei todas. Enfim, todas as redes sociais. E é muito interessante perceber o alcance que isso tem, principalmente a responsabilidade que isso também leva dentro de uma influência digital. Esse trabalho de falar sobre finanças, de lidar com o dinheiro da outra pessoa, ele é muito sério. Porque quando uma pessoa assiste um vídeo no YouTube, quando ela vê um tweet, quando ela vê uma mensagem no Telegram, ela precisa entender que o objetivo ali não é induzir algum tipo de investimento, induzir algum tipo de alocação financeira, mas principalmente levar o entendimento educacional daquilo. Existe uma linha muito tênue no entendimento do seu interlocutor em relação a isso. O meu objetivo em explicar e dentro do Explicana sempre foi levar um pouquinho desse viés de educação financeira. E por que a gente fala tanto de educação financeira no Brasil hoje? Por que é tão recente? Se a gente parar um pouquinho, olhar no retrovisor e pegar um pouquinho das pessoas da minha idade. Eu nasci no começo dos anos 90. Eu tenho memórias de infância de ir no supermercado com os meus pais e lembrar de uma etiquetadora, que era uma maquininha que trocava de preço das coisas o tempo todo. Esse processo do começo dos anos 90 ficou bem conhecido como um processo de superinflação no Brasil. A gente chegou a ter uma inflação no Brasil de 40% em um mês. Para vocês que estão vendo esse vídeo agora, que acham que percebem uma inflação no preço do arroz quando vocês vão no supermercado, no preço do tomate, no preço da cebola, que são itens que compõem ali um item básico na cesta de uma dona de casa que sai de casa para fazer compras no supermercado, a inflação hoje, anualizada em 2020, para ser um pouco mais exato e tornar essa informação um pouco mais atemporal, é de 4,31% em 12 meses. Então imagina o que foi viver no começo dos anos 90 no Brasil, num processo inflacionário desse tamanho. Quando a gente olha exatamente para esse processo de educação financeira, a gente precisa pensar muito também no processo de amadurecimento da economia do Brasil. O real, que é o dinheiro que a gente usa hoje, que é tão comum, que a gente está habituado, quantos reais custam as coisas? É um dinheiro muito recente. Ele existe desde o dia 27 de fevereiro de 1994. Ele é muito novo. E ele nasceu exatamente com esse propósito de trazer um processo inflacionário mais benéfico para o Brasil. Ter um câmbio mais saudável, ter uma economia mais saudável. Mas pensa o seguinte, se a nossa moeda é tão nova, como é que a gente pode esperar que a população entenda de uma forma tão robusta como é que funciona o sistema financeiro? Os meus pais nunca aprenderam a investir dinheiro. Os meus avós nunca aprenderam a investir o próprio dinheiro. Olha que curioso. Na minha família, eu sou a primeira pessoa da geração que aprendeu, porque eu comecei a trabalhar com isso, como investir meu próprio capital. Eu não aprendi isso em casa, eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi trabalhando. E por que a gente não fala muito desse processo também de entendimento de como pode funcionar, levar a educação financeira básica para as pessoas? Vamos pensar o seguinte, muita gente vira e fala assim, bom, a gente não tem educação financeira, mas porque a gente não tem acesso a isso. O Brasil ele é um dos povos mais endividados do mundo. Antes da gente falar no que investir, se você tem dinheiro em poupança, pouquíssimas pessoas têm dinheiro que sobra no final do mês. Isso é um problema estrutural. As pessoas elas não só sabem que elas não vão ter dinheiro, como elas não se programam para ter dinheiro no final do mês. É uma regra básica que a gente fala hoje de manter um padrão financeiro saudável. Gastar menos do que o que a gente recebe. E é difícil. É bem difícil. É bem difícil quando você recebe pouco. É muito mais difícil quando o que você recebe não compensa para todos os seus gastos, para sustentar uma família, por exemplo. Como é que a gente vai falar de educação financeira quando a gente olha até para esse ponto tão precário no Brasil? Infraestrutura. Em 2015, mais ou menos, 2015, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência do FMI, do Banco Mundial, em Washington, com
quando eu era pesquisadora do meu mestrado, que eu ainda estava estudando política monetária e depois desenvolvi esse projeto de financiarização de crédito de carbono a posteriori. E eu assisti uma palestra na época da presidente do FMI, de alguns presidentes de países emergentes do mundo e do então presidente do Banco Mundial, que se chama Bertrand Batret. Ele é vivo até hoje. E ele fez uma palestra muito interessante para falar da forma como ele visualizava a evolução financeira nos países em desenvolvimento. O Brasil era um deles. E ele falava assim, não, porque a gente tem que dar cartão de crédito para essas pessoas, a gente tem que expandir o sistema de crédito no Brasil, a gente tem que diminuir juros, a gente tem que melhorar as formas de financiamento, porque é impressionante essa questão de parcelar contas. Isso não existe no mundo, não. Você tem dinheiro para comprar, você não tem. Essa coisa que a gente tem aqui no Brasil de dividir conta é muito particular. E aí, quando acabou essa palestra, eu fui lá, né? Falei, olá, tudo bem? Com licença. Aí ele, tudo bem? Quem é você, né? Falei, olha, meu nome é Ana, eu tenho 23 anos e eu discordo do que você disse. E aí ele falou, como assim discordo do que eu disse? Quantos anos você tem? Aí eu falei, né, tinha falado já que eu era mais nova do que ele falou, olha, a sua idade é o tanto de tempo que eu estudo essa tese. Então, o que você acha que a gente pode desenhar aqui e desenvolver? Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu achei que eu nunca fosse usar na minha vida, que é a questão de perspectiva. Estudando relações internacionais, gente, que não é um curso que é levado muito em consideração nem nos dias atuais, né? Eu lembro de passar por um processo de trainee que o recrutador falou para mim assim, relações internacionais é quando você sabe um pouquinho de muita coisa, mas não sabe muito de nada. Enfim, eu lembro que eu aprendi na faculdade essa questão de perspectiva entre um país que é hegemônico e um outro que, enfim, é de repente conquistado e você tem que usufruir daquela concepção hegemônica da pessoa que chegou depois. E eu falei para ele isso, eu falei, olha, o senhor é francês, o senhor nasceu na França, você vem de um país desenvolvido, você vem de um país rico, você é branco, você é europeu, para usar um pouquinho das palavras que a gente ouviu aqui, e é muito fácil para você achar que você pode chegar num país em desenvolvimento e resolver um problema através da sua ótica. Não é assim que funciona. Você já foi no Brasil? Você já entendeu a nossa situação? Você já viu como é que as coisas realmente são ou você só está estudando aquilo que você acredita que funcionaria? É muito diferente. E quando a gente fala de educação financeira, voltando para esse ponto inicial, a gente precisa focar um pouco nisso. O problema ele é estrutural. O problema ele ainda é no nível de desemprego, ele ainda é no nível de falta de infraestrutura e principalmente só depois na falta de informação financeira que as pessoas têm. Eu gosto muito de prestar atenção também no processo evolutivo da própria sociedade brasileira. Pensem o seguinte, quando a gente fala de economia, Dom Pedro II, em 1861, criou a poupança. Ele falou, as pessoas precisam poupar dinheiro. Vamos ensinar as pessoas a poupar dinheiro. Uma cultura europeia, uma cultura portuguesa, vamos implementar isso aqui na nossa colônia. As pessoas elas aprenderam, antes de qualquer outro tipo de alocação financeira, que poupar dinheiro era saudável. E aí isso ficou tão enraizado na nossa cabeça, tão enraizado na nossa cultura, que a gente acha que poupar dinheiro é investir. Se vocês tiverem um dicionário, um Google, perto de vocês agora, um celular, e buscarem pela definição da palavra poupança. Poupar significa deixar de gastar no presente para gastar no futuro. Investir não significa isso. Não é nem sinônimo. Não tem nem como a gente confundir. Então, o que significa esse entendimento de diferenciação do que é um dinheiro poupado de um dinheiro investido? Eu falo que existem alguns degraus na nossa escala de entendimento financeiro que a gente precisa cumprir. Primeiro, economizar dinheiro. É o primeiro degrau. Depois que você entende que você consegue economizar, criando uma cultura de negociar preços, por exemplo, aí você vai ter um dinheiro que sobra. Mas quando você tem o dinheiro que sobra, aí você pode passar para o segundo passo, que é ter o dinheiro poupado, que é deixar de gastar agora para gastar em algum outro momento. E desde quando um dinheiro poupado, se eu poupar ele dentro de um cofre, se eu poupar ele embaixo do colchão, esse dinheiro está sendo rentabilizado? Ele não está sendo rentabilizado. A gente precisa criar um processo de rentabilizar esse nosso capital e maximizar o nosso patrimônio ao longo do tempo. É um pouco do que eu faço bastante no Explicana, levando esse conhecimento para as pessoas, mostrando o que existe de produto, mostrando que existem muitos mitos que o brasileiro criou na própria cabeça de que é arriscado, de que é uma aposta, de que poupança é legal. Não é assim.
A gente precisa passar ainda por esse entendimento e mostrar para as pessoas que, além desse processo de que os mitos existem na nossa própria cabeça, a gente tem que quebrar essas crenças limitantes e começar de uma vez por todas a investir o nosso próprio dinheiro. Ah, mas Ana, eu não tenho dinheiro para começar a investir. Em concordância com a própria evolução do nosso mercado financeiro, muitas autarquias regulatórias, muitas instituições que realmente regulam o mercado financeiro no Brasil já perceberam a necessidade de diminuir inclusive as aplicações financeiras dos investimentos. Então hoje, se vocês conseguirem se organizar financeiramente, eu posso dizer que vocês conseguem encontrar investimentos com aplicações mínimas a partir de R$10, de R$46, de R$100, de 1.000, de 50 mil, de 100 mil, de 1 milhão, vai ter também. Mas o entendimento de que até a própria evolução do mercado de capitais caminha em concordância com a evolução da sociedade, o entendimento de que a gente pode investir. Eu vou finalizar essa minha fala com alguns dados para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona ainda essa questão estrutural de sociedade das pessoas não entenderem sobre investimentos. O Brasil é um país hoje com 210 milhões de habitantes. No final do ano passado, em 2019, a gente tinha 1.600.000 investidores na Bolsa. A gente aumentou esse número para novembro de 2020 em 88%, e agora nós somos 3.600.000, num país continental. 60% hoje da população nos Estados Unidos investe em Bolsa. A gente ainda tem um longo caminho para percorrer quando a gente fala de investimentos aqui. Principalmente quando a gente olha para um país que ainda não é maduro monetariamente, não é maduro fiscalmente, e a gente ainda precisa levar toda essa educação financeira para todas as pessoas em diversos nichos diferentes. Para finalizar de fato, eu queria deixar uma mensagem final em relação a como as mulheres elas lidam com finanças. Porque nesse tempo em que eu trabalho com isso, eu comecei a perceber algumas particularidades que precisam ser mencionadas. Desse número que eu acabei de dizer, que hoje a gente tem 3.600.000 CPFs registrados na Bolsa, as mulheres não representam 30% desse número. E por que isso acontece? Diversas razões sociais, uma sociedade patriarcal, uma forma de criação, uma forma de dependência, o que a gente chama de trabalho não remunerado do cuidado, ser mãe, ficar em casa. E as mulheres que têm dinheiro sempre delegam isso para o marido, para o irmão, para o pai, e não precisa ser assim. Hoje, inclusive, no Explica Ana, eu tenho muito orgulho de representar uma feminilidade dentro do mercado financeiro e mostrar para vocês que estão assistindo esse vídeo que vocês também, mulheres, podem fazer parte desse universo, seja para passar a educação financeira ou seja para se instruírem financeiramente dentro de uma escala e na sociedade como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!